Cânone aberto versus cânone fechado. O cânone bíblico está completo ou pode ser ampliado? A discussão sobre o cânone bíblico inevitavelmente levanta uma questão fundamental. A coleção de livros inspirados por Deus está completa e definitivamente encerrada, ou ainda pode ser ampliada no futuro? Essa não é uma questão apenas acadêmica. Ela carrega implicações profundas para a autoridade, suficiência e interpretação das Escrituras. A partir dessa discussão surgem duas posições principais: a do cânone fechado e a do cânone aberto. Cânone fechado, a posição tradicional e mais amplamente aceita. Esta é a posição sustentada historicamente pela grande maioria do cristianismo, incluindo as tradições ortodoxa oriental, católica romana e protestante. Embora haja diferenças entre elas sobre quais livros pertencem ao Antigo Testamento, a doutrina do cânone fechado afirma que a revelação escrita especial de Deus foi concluída com os escritos do Novo Testamento e, por isso, a lista de livros que compõem a Bíblia Sagrada está completa e definitivamente encerrada. Nenhum livro foi adicionado ao cânone desde o fim da Era Apostólica, e nenhum será acrescentado no futuro. A perspectiva protestante, por exemplo, defende essa posição com base em vários argumentos bíblicos e teológicos. A revelação final em Jesus Cristo. O argumento central é que Jesus Cristo é a última e definitiva palavra de Deus para a humanidade. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, declara: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. A revelação de Deus alcança seu ponto máximo e final em Cristo. O Novo Testamento não é apenas mais uma revelação, mas o testemunho inspirado e autorizado dessa revelação final. Portanto, não se espera uma nova revelação que venha complementar ou substituir a de Cristo. O fundamento apostólico da Igreja. A carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, descreve a Igreja como edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal. Os apóstolos foram testemunhas únicas da vida, morte e ressurreição de Jesus e foram comissionados por ele para estabelecer a Igreja. Seus escritos, assim como os de seus colaboradores próximos sob sua autoridade, formam um registro autorizado dessa revelação. Com a morte do último apóstolo, tradicionalmente João, no final do primeiro século depois de Cristo, a era da revelação fundamental chegou ao fim, assim como a produção de novos escritos canônicos. A função da Igreja, desde então, não é receber novas revelações canônicas, mas preservar, proclamar e aplicar a revelação já entregue. A fé, entregue uma vez por todas. A carta de Judas, no versículo 3, exorta os cristãos a lutarem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Embora a palavra fé aqui possa se referir ao conjunto de doutrinas cristãs, essas doutrinas estão intimamente ligadas à revelação escrita. A expressão uma vez por todas indica completude e finalidade, sugerindo que o depósito apostólico da fé não está sujeito a acréscimos futuros. A suficiência das Escrituras. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. Se as Escrituras já são suficientes para capacitar completamente o crente, não há necessidade teológica de novas revelações escritas com autoridade canônica. Advertências contra acréscimos. Há advertências claras ao longo da Bíblia contra adicionar ou retirar palavras da revelação de Deus. Isso aparece, por exemplo, no livro de Deuteronômio, nos capítulos 4 e 12, e também no livro de Provérbios, capítulo 30. No final do Apocalipse, nos versículos 18 e 19 do capítulo 22, há uma advertência solene contra qualquer acréscimo ou diminuição às palavras daquele livro. Embora essa advertência se aplique diretamente ao Apocalipse, muitos veem nela um reflexo de um princípio divino maior sobre a integridade e a conclusão da palavra escrita de Deus, o testemunho histórico. Mesmo durante o processo de reconhecimento dos livros do Novo Testamento, a Igreja primitiva não demonstrava expectativa de novas escrituras após a morte dos apóstolos. O processo de reconhecimento canônico cessou, e o foco passou a ser a preservação, a tradução e a interpretação do cânone já estabelecido. Cânone aberto, uma posição minoritária e mais rara. A posição do cânone aberto sustenta que a coleção de livros inspirados por Deus não está necessariamente fechada.
Em outras palavras, Deus poderia continuar a inspirar novos escritos com autoridade canônica, os quais poderiam ser acrescentados à Bíblia. Essa visão é defendida explicitamente por grupos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecidos como Mormons, que aceitam o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor como escrituras canônicas ao lado da Bíblia. De forma implícita, essa ideia também pode estar presente em alguns movimentos carismáticos ou proféticos mais extremos, onde novas revelações, profecias ou escritos acabam recebendo um status de autoridade, rivalizando ou complementando a Bíblia, mesmo que o termo cânone aberto não seja usado formalmente. A perspectiva protestante tradicional rejeita fortemente a ideia de um cânone aberto por várias razões. Contradição teológica. Essa ideia nega a compreensão de que a revelação de Deus alcançou sua plenitude e finalidade em Jesus Cristo, como ensinado na carta aos Hebreus. Subversão da autoridade apostólica. Ela ignora o papel único e fundamental dos apóstolos como os receptores e transmissores autorizados da revelação do Novo Testamento. Ameaça a unidade e a verdade. Abrir a possibilidade para um fluxo interminável de novas revelações sem critérios claros para avaliar sua autenticidade pode levar ao subjetivismo, ao caos doutrinário e a divisões, como ocorreu historicamente com grupos que adotaram essa posição. Minar a suficiência das Escrituras. Se a Bíblia já é suficiente, por que haveria necessidade de novos livros canônicos? A ideia de um cânone aberto coloca em dúvida a adequação da revelação já recebida. Falta de critérios objetivos. Quais seriam os critérios para reconhecer um novo livro canônico hoje? Os critérios usados historicamente como a relação com os apóstolos, a ortodoxia doutrinária e o reconhecimento universal pela Igreja primitiva não podem ser aplicados da mesma forma hoje. Sem critérios objetivos, a ideia de um cânone aberto se torna vulnerável ao subjetivismo e à incerteza.